Fala, jovem! Essa semana já me perguntaram por que esse negócio desse dedo levantado, para dar uma ideia de um jovem que está levantando a mão pedindo a palavra, né? E aí, preparado para mais um resumo do Contexto Jovem? Esse trimestre muito especial, falando sobre sexualidade. Se você não pode ficar de fora, você ainda não tem esse Contexto Jovem aqui, essa lição, corre lá, pega a sua e ser também abençoado. E mais uma vez, nós vamos dar aqui a nossa humilde contribuição, e o estudo dessa vez falou sobre esse tema aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Nudez exposta. Muito legal o tema. O texto base dessa semana está em Salmo 139 e fala sobre a onisciência de Deus e a onipotência. Um salmo que fala sobre a grandeza de Deus, a sua onisciência e a pequenez do ser humano sendo um ser limitado. Dentro desse contexto da sexualidade foram abordados vários pontos, como por exemplo a questão da vergonha e da culpa, onde a culpa tem que ver com um sentimento, com uma situação que é individual. Sim, a pessoa pode carregar uma culpa individualmente e ninguém sabe. E a vergonha já acontece quando essa culpa, aquela situação que envolve aquela culpa, se tornou aberta para todos, ou se tornou pública. Foi pedido para nós lermos durante a semana 2 Samuel no capítulo 11 e no capítulo 12. Ali é lembrado um episódio da vida de Davi, quando ele era rei em Israel. À vista, Batseba, uma mulher casada, tem relações sexuais com ela ilicitamente, e depois ele tenta encobrir o seu erro, a sua culpa, mandando matar Urias, que era esposo de Batseba. Urias fazia parte do exército de Davi, e ele dá uma ordem para que Urias seja colocado na frente de batalha, deixado ali o exército recuado para ele ser morto pelos seus inimigos. Isso acontece. Então Davi levava a culpa de todas essas circunstâncias que Deus utiliza Natã, um profeta, para fazê-lo enxergar que aquela situação não poderia ficar daquele jeito. Através do profeta, a situação é exposta e Davi agora tem que sofrer as consequências pelos seus atos. A primeira consequência é que o filho, fruto daquele relacionamento ilícito, morre. O filho que estava no ventre de Batseba morre. E além disso, aquele caso ficou exposto e as consequências viriam também no decorrer dos anos em meio à família de Davi, mesmo ficando essa culpa no passado. O que vergonha é quando, muitas vezes, sua culpa se torna pública. Um fato que foi mencionado também na lição é que nem sempre o ser humano teve vergonha quando ficava nu. Exatamente. Foi pedido para nós vermos aqui aquele contexto onde o ser humano foi criado. Em Gênesis capítulo 2, no verso 25, menciona que Adão e Eva andavam nus e não tinham vergonha. Exatamente. Eles não se envergonhavam um do outro, porque eles não tinham nada a esconder. Na verdade, Adão e Eva tinham uma roupa de luz. Já ouviu falar? Eles tinham uma roupa de luz. No livro Patriarcas e Profetas, na página 45, menciona que ao sair o homem das mãos do Criador, era ele de elevada estatura e perfeita simetria. O rosto trazia a rubra coloração da saúde e resplendia com a luz da vida e alegria. A altura de Adão era muito maior do que a dos homens que hoje habitam na terra. Eva era algo menor em estatura, contudo suas formas eram nobres e cheias de beleza. Esse casal, que não tinha pecados, não fazia usos de vestes artificiais. Estavam revestidos de uma cobertura de luz e glória, tal como a usam os anjos. Enquanto viveram em obediência a Deus, essa veste de luz continuou a envolvê-los. Agora, o que ocorreu é que nem todo conhecimento era para o ser humano adquirir. Exatamente. Existia um tipo de conhecimento, o conhecimento do mal, que não era para o ser humano adquirir, porque na verdade o ser humano não sabe lidar com essa situação. Lá no Jardim do Éden, quando a serpente falou assim para Eva: você vai ser como Deus, conhecendo o bem e o mal, a serpente estava mentindo,
Porque o ser humano não conheceu o mal como Deus. Ele conheceu o mal como o próprio ser humano. Porque Deus conhece o mal não de praticar o mal. O ser humano conheceu o mal e tornou-se um praticante do mal. Então o texto menciona que os olhos de ambos se abriram, eles viram que estavam nus. Por quê? Porque aquela roupa, aquela vestimenta de luz foi retirada. Quando o ser humano pecou, perdeu a glória de Deus, perdeu aquele brilho. Agora o que nós vemos é que a nudez, que antes era símbolo de inocência, de um andar com Deus, agora a nudez está ligada à vergonha e à vulnerabilidade. Não apenas a nudez num sentido físico, mas também social, emocional e espiritual. Por isso que hoje a nudez envolve duas palavrinhas que foram mencionadas na lição: privacidade e sigilo. Privacidade, segundo o nosso dicionário da língua portuguesa, é sinônimo de intimidade. E sigilo tem que ver com manter em segredo, manter em secreto. Por exemplo, sigilo bancário. O banco não pode expor a sua movimentação bancária. Por quê? Porque é sigilo. Agora, a lição menciona uma coisa muito importante, uma situação onde é colocado que uma pessoa casada, dentro do seu relacionamento sexual, tem que manter privacidade. Ou seja, o que o casal faz, que os cônjuges fazem, não diz respeito a mais ninguém. Então eles mantêm ali privacidade. Quando há uma terceira pessoa no relacionamento, um dos cônjuges vai se aventurar fora do casamento e volta ali para o seu cônjuge, mantém em sigilo aquele outro relacionamento. Por quê? Porque é um segredo e acaba não dando certo. Então, nesta circunstância, a privacidade é boa, mas o segredo, o sigilo, nesse relacionamento fora do casamento, ele é ruim. Quando falamos de internet, nós temos a falsa impressão de que nós temos privacidade. Um grande engano. Toda vez que nós entramos na internet, pelo computador, pelo celular, não há privacidade. Por quê? Porque estamos sendo observados. Tem acesso a nossas contas, tem acesso aos nossos e-mails, tem acesso às nossas informações, até mesmo acesso ao nosso celular, às fotos, aos áudios, inclusive ao microfone do celular. As empresas que proporcionam essa interatividade através da internet têm acesso. Grande engano, então, achar que estamos sozinhos quando estamos usando a internet. Nesse sentido, não temos privacidade. Agora, o que eles têm é sigilo referente às nossas informações. Deu para entender a diferença? Mesmo assim, tem sigilo por aquilo que nós não autorizamos eles divulgarem. Porque muitas coisas a gente autoriza em um clique. Sem a gente perceber, a gente autoriza eles divulgarem muitas informações nossas para terceiros. Falando um pouco mais sobre privacidade e sigilo, é muito importante a questão do relacionamento sexual ele acontecer somente depois do casamento, porque é muito comum acontecer falta de sigilo quando duas pessoas se unem em um relacionamento prematuro, e isso é quebrado até mesmo entre os amigos, contando ali como foi o relacionamento com A ou com B, expondo a outra pessoa. Então, se você não quer passar por isso, reserve a sua sexualidade, a sua intimidade para a pessoa certa, na hora certa, depois do casamento. Fica a dica aí, jovem. Agora eu gostaria de finalizar lendo um texto na íntegra que o contexto bíblico menciona, que está no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, na página 451. Deixa eu pegar ele aqui. Esse livro aqui, tá vendo aí, ó? Página 151. Tem um capítulo aqui que tem como título assim: Sentimento de culpa. Eu vou ler na íntegra. Diz assim: como libertar-se do sentimento de culpa? Esse sentimento de culpa tem de ser deposto aos pés da cruz do Calvário. O senso de pecaminosidade envenenou as fontes da vida e da verdadeira felicidade. Agora Jesus diz:
depõe tudo sobre mim. Eu levarei teu pecado, dar-te-ei paz. Não destruas por mais tempo o teu respeito próprio, pois eu te comprei com o preço do meu próprio sangue. Tu és meu, tua vontade enfraquecida eu fortalecerei, teu remorso pelo pecado eu removerei. Então, jovem, que Deus abençoe para que você possa colocar em prática, buscar a Deus, não expor a sua nudez a terceiros, a parceiros, na hora errada, deixar isso para o casamento. Deus sabe todas as coisas, sabe o que vai no seu coração e na sua mente. Ele pode te ajudar nessa situação. Até a próxima semana, que Deus abençoe. Não esqueça de compartilhar esse vídeo para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse resumo e possam ser ajudadas na sua vida espiritual. Tchau!